Afinal de contas, quanto que eu tenho que investir em tráfego pago? Essa é uma dúvida comum, né? Eu acho que todo cliente, antes de anunciar na internet, ele tem essa dúvida. Quanto que eu tenho que colocar em anúncio? 500, 800, 1.000, 2.000 reais por mês? Quanto que eu tenho que investir? Você vai descobrir isso nesse vídeo. Essa dúvida é mais comum do que parece, ela não é uma dúvida boba e eu te garanto que, mesmo que você seja um empresário ou seja um profissional liberal do mercado digital e quer trazer essa resposta para algum cliente, você talvez não saia com a resposta exata nesse vídeo, mas você vai sair pelo menos com um direcionamento. Isso eu posso te prometer. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu te garanto que vai valer a pena. Eu fiz um card aqui, para quem já segue o canal, já conhece aqui o meu quadro branco, né? Você que estava com saudade, os meus fiéis 30 inscritos desse canal aqui, você que estava com saudade desse quadro branco, ele voltou. E eu vou trazer aqui algumas explicações que serão esclarecedoras para você. Então vamos lá. Para eu responder essa dúvida aqui, eu tenho que já te dizer que a resposta é depende. Mas você não deu viagem perdida. Por quê? Porque eu vou tentar, de alguma forma, clarificar as coisas para você para que você consiga chegar nessa resposta. Beleza? Eu não vou te deixar desamparado. Pelo menos eu acho que não. Olha os fogos saindo lá no fundo. Nem foi combinado isso aí, mas é pra comemorar mesmo. Primeira coisa, você precisa se fazer algumas perguntas mágicas para conseguir chegar nessa resposta. A primeira pergunta, já tá aqui, né? É qual que é a minha capacidade produtiva? Capacidade produtiva, quando a gente fala aqui, é em termos de entrega de produto, quanto do seu produto que você consegue entregar e também de capacidade produtiva das pessoas que trabalham com você. Eu vou trazer um exemplo aqui de um nutricionista, que é um caso hipotético, não é um caso real, mas eu montei aqui essa hipótese para clarificar as coisas para você. Mas eu vou trazer um exemplo de um nutricionista que trabalha sozinho, ele se vira sozinho, ele é o eu presa, né? Ele não é uma empresa de fato, mas esse caso minúsculo vai servir como base para você também desenhar o seu planejamento aí. Primeiro, vamos supor que esse nutricionista, ele tem ali 4 agendas por dia para conseguir vender o serviço dele. Ele trabalha 8 horas por dia e dessas 8 horas, 4 horas ele consegue se dedicar para fazer vendas. Ele tem 4 agendas e cada agenda dura ali em torno de 1 hora. Ou seja, ele tem 4 horas do dia dele para conseguir vender alguma coisa. Seja um plano para o cara ficar mais forte, ou um plano para a mulher emagrecer, que seja. Ele tem 4 horas do dia dele. A pergunta que ele tem que se fazer, a primeira de todas, é: de quantos leads eu preciso para marcar essas 4 reuniões por dia? Talvez a resposta seja 8, o dobro. Ele precisa de 8 leads para conseguir marcar 4 agendas por dia. Estou levando em consideração aqui uma metodologia de vendas consultiva, que é uma venda onde o cliente abre o call, abre a reunião e aí o pessoal conversa ali, né? Usa técnicas de spin selling para fechar essa venda. Se você não entende muito bem sobre esse tema, eu vou deixar no card aqui um vídeo, acho que aqui, que eu falo um pouco sobre como fazer vendas de produtos high tickets, que é mais ou menos o mesmo conceito. Mas vamos lá, vamos supor que você precisa de 8 leads por dia para você conseguir fazer 4 reuniões. E dessas 4 reuniões, você precisa se fazer algumas perguntas. Primeiro, qual que é o meu custo por lead? Você precisa descobrir quanto que você paga por um lead. Quanto custa? Quanto custa um lead no seu negócio? 5, 10, 15, 20, 30 reais? Quanto custa? Depois, quanto eu recebo por consulta? Ou seja, quanto que o meu cliente me paga para fazer uma consulta comigo? Você tem que ter essa resposta também. E terceiro, qual que é a minha taxa de conversão? Ou seja, de quantos leads eu preciso para fechar uma venda? Vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho numa empresa que a gente tem 2% de taxa de conversão do número de leads total, tá? E é um produto de um ticket bem alto e 2%, no caso dessa empresa, é uma taxa de conversão boa. É o suficiente para a gente conseguir ter lucro, gerar renda, receita para a empresa. Talvez a sua taxa de conversão seja até maior que isso. É porque no caso daquela empresa é um produto muito específico, de um ticket muito específico também. É um mercado até um pouco diferente do que a maioria das pessoas estão acostumadas. Mas qual que é a sua taxa de conversão? Ou seja, a cada 8 leads eu consigo marcar 4 reuniões e dessas 4 reuniões eu sempre faço uma venda. Então eu faço uma venda por dia, Lucas. É isso que eu faço. Beleza, já vai anotando aqui no quadrinho, ó. Coloca aí, pega o papel e caneta. Pega uma canetinha, pega caneta. Anota aí, qual que é o meu custo por lead? Se você não sabe, você precisa anunciar para descobrir, tá? Lucas, e quanto que eu preciso anunciar para descobrir? Cara, bota 100 reais lá no gerenciador de anúncios só para descobrir quanto que você paga num lead, entendeu? Mas vamos lá, qual que é o meu custo por lead? 10 reais, coloca lá. Quanto que eu recebo por consulta? 50 reais, é o exemplo que eu vou trabalhar aqui, tá? E qual que é a minha taxa de conversão? Ah, minha taxa de conversão é de 10% ou de 20% das reuniões que eu faço. Beleza, você já tem meio que um caminho andado aqui, tá vendo que as coisas estão começando a clarear para você? E agora, uma coisa que, e isso é para você que ficou até este momento do vídeo.
tá? Isso aqui mudou meu jogo. Quando eu entendi isso aqui. Pra você que tá chegando agora, talvez não me conheça, mas eu, Lucas Gomes, eu já estive na cadeira do gestor de tráfego, eu já estive na cadeira do estrategista e hoje eu estou na cadeira do empresário. E sentando na cadeira do empresário, eu entendo muito bem a sua dor que está aí do outro lado. Por quê? Porque não é só um jogo igual de videogame, colocar dinheiro em anúncio e esperar o dinheiro voltar. Você tem contas a pagar, você tem salário das pessoas para pagar, você tem que pagar ferramenta, você tem que pagar um monte de coisa. Então não é só investir em anúncio. Mas beleza, suponhamos que não seja só investir em anúncios mesmo, né? Vamos supor que você tem uma empresa aí, que o negócio tá girando lá e você tem que ter previsibilidade de receita. Mas se você entender isso aqui mudou meu jogo, que é quanto tempo esse cliente passa comigo. Existe uma sigla para isso, mas eu não vou trazer ela nesse vídeo. Eu não vou falar sobre ela. Por quê? Porque quando eu falo sobre ela, é um termo em inglês e as pessoas geralmente ficam se embananando por causa de um termo em inglês. Então eu vou falar em português mesmo. Quanto tempo o seu cliente que te pagou 50 pila, quanto tempo esse cara fica com você? Ah, Lucas, ele fica 6 meses me pagando 50 reais todo mês. Na média, ele fica 6 meses. Tem cliente que fica mais tempo, tem cliente que fica menos tempo, mas na média sempre dá uns 6 meses ali. Beleza. Então, o que isso significa? Que ao final dos 6 meses, um cliente deixa 300 reais no seu bolso. Novamente, é uma situação hipotética. Mas ao final dos 6 meses, o seu cliente deixa 300 reais no seu bolso. E os empreendedores, quando vão anunciar na internet, eles querem receber o retorno sobre o investimento logo no primeiro mês. Então o que eles fazem? Eles investem em anúncios. Aí ele coloca lá 10 reais por dia em tráfego pago. Aí ele vai lá e recebe lá os 8 leads dele. Ele vai lá e faz as 4 reuniões. Aí ele faz uma venda. Aí essa venda dá 50 reais pra ele e volta, sei lá, quanto que ele investiu no dia? Vamos supor que ele investiu 50 reais e ele fez uma venda de 50 reais. Ele fica no 0 a 0. Aí ele fala assim, cara, tráfego pago não funciona. Eu já testei, já fiz de tudo, anúncios online é furada, aquele tal de Pedro Sobral lá, ele é um picareta, a galera vai inventando as coisas, né? Só que a conta que você precisa fazer é quanto tempo que esse cliente que entrou, esse cara que confiou em mim, quanto tempo que ele vai ficar. Por quê? Porque se ele vai ficar 6 meses, esse cliente não vale 50 reais, esse cliente vale 300 reais. Então significa que você pode ficar no 0 a 0 neste primeiro mês, desde que você tenha fluxo de caixa e capital de giro. Se você tiver isso, você pode sim ficar no 0 a 0 para conquistar esse novo cliente. E deste novo cliente, você pode, inclusive, oferecer mais produtos para ele. No 6º mês, você pode fazer um upsell. O que é um upsell, Lucas? É você oferecer um produto mais caro para esse cliente. Você pode oferecer um acompanhamento para ele de 1 ano por 450 reais. Não sei, você vai fazer um pacote com ele aqui. Ou seja, esse cara vai deixar 300 reais no seu bolso e vai chegar aqui no final do 6º mês. Pode ser que você faça essa oferta muito antes disso, mas vai chegar aqui no final do 6º mês e você vai fazer uma oferta para ele de 450 reais para fechar um pacote anual para você. Olha só que interessante. Isso não é legal? Colocar mais de 750 reais no seu bolso? Isso é muito interessante. E aí vamos supor que esse cliente que entrou aqui, ele tá com um nível de satisfação tão alto que ele indica você para mais 5 pessoas indiretamente. Eu não tô nem falando de você fazer uma campanha de indicação. Tô falando de uma coisa bem indireta mesmo, sabe? Quando você sofre a venda, a pessoa gostou tanto do seu produto, gostou tanto do seu serviço, que ele vai lá e indica para 5 pessoas. E aí dessas 5 indicações você já ganha mais uma venda. Aí você fala, caramba, e esse cliente que entrou vale 300 também. Porque ele vai passar mais os 6 meses com você. Enfim, tá vendo? A equação aqui, a conta matemática, é por isso que as pessoas sempre respondem, depende. E sabe por que depende? Porque depende muito de você, empresário. Uma coisa que eu descobri quando eu comecei a trabalhar com internet e anúncios online, e principalmente quando eu comecei a empreender, é que marketing digital é 25, 30% do trabalho, entendeu? Todo o resto, em termos de máquina de vendas, é estratégia comercial. Você precisa entender de estratégia comercial, sabe? Você precisa estudar sobre esse negócio. Você precisa estudar sobre canais de venda. Você precisa estudar sobre LTV, que é o que eu acabei de te explicar aqui. Falei que não ia falar sobre a sigla, acabei falando. Você tem que estudar sobre isso. Quanto mais você entender sobre qual que é o seu custo por aquisição de um novo cliente, quanto tempo esse cliente passa com você, quanto que você pode investir para ter um novo cliente, qual que é a sua taxa de conversão, qual que é o seu ROAS, que é o retorno sobre o investimento. Quanto mais você entender disso, mais você vai ter o jogo na mão. Você vai ter mais controle sobre o carro, entendeu? E uma coisa que empresário gosta é de ter controle sobre as coisas, né? Então se você gosta de ter controle, comece a fazer conta. Fazendo conta, você vai ter respostas. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Deixa de ser ingrato. Deixa um like aqui e se inscreve nesse canal.
O canal tem 30 inscritos, bicho. Tá difícil crescer esse canal. Vou falar pra você, tá difícil, viu? Não tá fácil não. Então se inscreve nesse canal, deixa o seu like e eu te vejo na semana que vem, na próxima quinta-feira com outro tema. Beleza? Valeu, abraço, estamos juntos. Tchau, tchau. Thank you.